Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou o Hilgley Fagundes. Hoje é 2 de setembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, é o seguinte, a afiliada da Globo foi beneficiada aí com um perdão de uma dívida, de uma multa de 500 milhões de reais no governo Dilma Rousseff, conta Palocci. Olha que maravilha! Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações e vamos à matéria, tudo em nome de uma propinazinha. Vamos lá? Olha só. RBS, afiliada da Globo, pagou propina por perdão de multa milionária com a Receita, acusa Palocci. Tem um vídeo aqui da Rede... Cadê? Rede Record, eu não posso passar porque vocês sabem, direitos autorais, né? Mas vamos lá. O próprio Antônio Palocci teria atuado junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, Conselho, né? Para que a afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul fosse beneficiada pelo perdão de uma dívida milionária com a Receita Federal. Os fatos tiveram origem em 1999, com a fusão anunciada entre a RBS e a Telefônica para a criação de um provedor de internet. A sociedade não prosperou, pois a Receita considerou que a negociação tratava-se de uma fraude. Para quê? Com o objetivo único de sonegação de impostos. Vamos continuar aqui. Assim, uma multa de 500 milhões de reais foi aplicada à afiliada da Globo. Em 2011, durante o governo de Dilma Rousseff, a mulher honrada, a RBS procurou o então ministro para um acerto. O esquema criminoso, ainda segundo Palocci, envolveu também o pagamento de propinas para conselheiros do CARF. Olha só, no vídeo abaixo o caso é relatado, né? Aí tem que ver o vídeo, não posso passar, mas vale a pena vocês conferirem, vai estar na descrição do vídeo. Gente, uma coisa que eu achei interessante aqui, né? Diz o ditado que quem tem telhado de vidro não joga pedra na casa do vizinho, né? Olha só como a nossa esquerda é maravilhosa. Beneficiando aqui a Rede Globo, claro, é uma afiliada dela, 500 milhões de reais numa multa. Agora, provavelmente, né, isso aqui deve ter sido uma propinazinha de quê? De uns 25 a 50 milhões, né, para esquecer os outros 450, 475 milhões, indo para os cofres do PT e também de conselheiros do CARF, que deveriam, deveria ser o órgão que pressionar, né, o pagamento das multas. Eu achei interessante é o seguinte, esses dias eu vi aí o PT reclamando porque Bolsonaro diminuiu os juros de alguns setores, e só em um setor, que foi o setor dos videogames, né, que foi até um pedido no Facebook de um jovem, a mídia caiu de pau dizendo que Bolsonaro ia perder 50 milhões de reais na receita, ia queimar 50 reais, ia ficar no vermelho de 50 milhões de reais, essas coisas todas, porque o cara diminuiu os juros. Coisa que todo brasileiro gosta, que esperou anos para ouvir de um presidente. Vamos diminuir os juros, vamos diminuir, não. Né? E aí quando o presidente fez isso, em vez de aplaudirem a ação do governo, eles não foram reclamados quanto deixaria de ser arrecadado às custas dos contribuintes, né? Aí eu achei legal, porque eu lendo isso aqui, eu me lembrei disso. Você vê, 500 milhões de reais, ninguém viu nada, falar nada, tudo caladinho, boca pio. A gente está descobrindo essas coisas agora. Mas nós não vimos a mídia na época caindo de pau em cima de 50 milhões de reais. Agora por quê, gente? Primeiro ponto, 50 milhões de reais, 500 milhões de reais no caso, né? 500 milhões de reais aqui era uma multa em cima de que mídia? Da afiliada da Globo, certo? Então, quem foi beneficiada? Isso explica por que a mídia de hoje cai de pau em cima do atual governo e não cai de pau em cima do governo anterior. Porque eram acobertados. Cometiam fraudes. A ideia de juntar as duas empresas aqui, deles, né, da RBS e da Telefônica, era evitar o pagamento de impostos, né? Criar tipo aí um jeito de sonegar imposto. O que, quer dizer, eu e você, contribuinte brasileiro, né? Temos que pagar impostos e quando não pagamos, só Deus sabe o que acontece. Essas empresas ricas, né, estavam armando para não pagarem esses impostos. Até aí a gente entende. Foram pegas pela Receita no flagra, foi-se estabelecida a multa. Aí vem outro ponto interessante,
que o governo petista diz que não governa para as empresas, para os empresários, para os bancários, governava para os pobres, certo? Então vamos lá, esse é outro ponto. Deixa eu perguntar para vocês, vamos voltar ao primeiro ponto que eu falei no começo. Bolsonaro diminuiu os impostos, zerou os impostos a alguns e diminuiu outros, né, para alguns setores, e a mídia caiu de pau criticando essa atitude, certo? Ora, quem são os beneficiados quando Bolsonaro diminui impostos de setores como construção, produtos industriais e questão dos videogames? Quem são os beneficiados? Nós, brasileiros, que compramos esses artigos. São produtos que vêm para o mercado mais barato, isso significa que nós pagamos menos, sobra mais dinheiro, nós somos beneficiados, certo? Então veja só, para vocês entenderem a diferença entre a falácia e o fato, entre o que eu falo e o que eu faço. Bolsonaro, tudo bem, a petezada caiu de pau. Agora, quando eu pego 500 milhões de reais de multa de uma empresa, e aí eu dou um perdão por causa de, sei lá, 25, 50 milhões, quem são os beneficiados nessa história toda? É o povo brasileiro? Claro que não. Porque eles deixaram de arrecadar 50 milhões nos cofres públicos de multa, né, que poderiam ser usados para tantas coisas no Brasil, para arrecadarem para o bolso deles mesmos 25, 50 milhões. Aqui não fala a quantidade, de qual foi o valor da propina. Mas nós não fomos os beneficiados nessa história. A Rede Globo foi. A filha da Rede Globo foi. Né? Isso mostra por que no atual governo eles malham tanto o presidente Bolsonaro. Porque Bolsonaro não está dando molezinha, não está dando perdão de dívida, não está dando, como é que chama lá? A verba publicitária para a Globo. Por isso que eles caem de pau em cima do atual governo e fazem o possível para restabelecer o antigo governo. Cara, 50 milhões de reais perdoada, é dinheiro pra caramba. Eles têm uma dívida com o PT que não tem tamanho. Né? E você vê que engraçado, o PT, né, os caras lá, né, das duas empresas tentam sonegar impostos, que já é um crime, e aí são pegos, estabelece a multa, aí você entra o tal desse CARF ali, esse CARF, sei lá. Resultado, o que você espera? Que os caras não pioram o crime, além da sonegação que eles vão encobrir, ainda pegam propinas para eles mesmos. Quando o presidente Bolsonaro quis acabar com essa porcaria desse monte de conselho, né, todo mundo caiu de pau em cima, os petistas, os pessoalistas, todo mundo criticando a ação do presidente. Só que quando a gente vai verificar para que servem esses conselhos, a gente percebe que o atual presidente está corretíssimo. Esses conselhos serviam para isso. Era uma forma de controlar as ações, vamos dizer assim, uma forma de controlar as propinas, né, dentro do governo. Os conselhos são os intermediários das propinas. Esse cara foi lá, pegou, aplicou a multa. Não, vamos fazer um negócio. E aí se ajeita por ali, morre o assunto, acabou. E tem gente defendendo esses conselhos. Tem gente defendendo esse governo. Ficaram pé da vida aí porque Bolsonaro cortou um monte de dinheiro para essas coisas aí. Quer dizer, o dinheiro estava indo para quem? Para o povo? Não, gente. O dinheiro estava indo para o PT, para os aliados, para os puxadinhos do PT. Nós éramos beneficiados? Não. Pelo contrário. Nós tínhamos que pagar mais e mais e mais. As nossas dívidas tributárias não são perdoadas, mas as grandes empresas são. E aí dizem que é o presidente Bolsonaro quem governa para os ricos. Mas quem perdoava a dívida dos ricos era o governo PT. Quem abriu mão de receber 500 milhões de reais para receber uma propinazinha aí de, sei lá, 10, 5%, esse valor total, para ir para o bolso deles, foi o PT, não foi o Bolsonaro. É isso que às vezes eu fico me perguntando como é que certas pessoas não conseguem enxergar essas coisas. Não precisa ir muito longe, não precisa ser inteligente para você entender a atuação corrupta do antigo governo. Agora eu falo para vocês, quantos milhões além desses aqui não foram jogados pelo ralo em nome de uma propina para o próprio partido? Quanto se deixou de arrecadar para os cofres públicos, né, por ações como essas aqui,
no governo PT? Essa é só uma das. E é claro, isso explica porque a mídia tem que defender esse governo antigo e tem que malhar o governo atual. Porque agora, numa situação dessa, eles teriam que pagar, né, a multinha. Como já está acontecendo em alguns órgãos aí, tem que pagar algumas multinhas e não tem nhenhenhen. Mas tá aí, gente, Canal Brasil Notícias, mostrando para vocês a verdadeira face da Globo e do PT. Não é voltada para o povo. Ó, PT não governou para o povo nem para os pobres. Esqueça essa ilusão de que o PT é governo dos pobres. Acusam o atual governo de ser dos ricos, mas quem foi o beneficiado aqui? Avalie direitinho. Emprego crescendo no Brasil agora, desemprego caindo, juros de muitas coisas sendo derrubados, né? FGTS sendo pago ao povo. Até isso o PT achou um jeito de criticar. Bolsa Família tendo 13º, até isso o PT achou um jeito de criticar. Mas tudo bem. Avalie direitinho, é simples. Quem é que está governando para o povo de verdade? Quem governou para os empresários de verdade? Quem são os beneficiados no governo Bolsonaro e quem são os beneficiados no governo PT? É só vocês pararem e pensarem. O monopólio dos bancos no Brasil nasceu em que época? Em que governo? Como eram os bancos antes do governo PT e como ficou os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Unibanco, enfim. É só vocês fazerem uma avaliação. Olha como era um sistema antes do governo PT, olha como ficou o sistema durante o governo PT. Aí vocês vão descobrir para quem o PT governava e quem de fato governa para os bancários e empresários. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.